Hoje estou em mãos com esse SSD da X-Ray Disk ou X-Ray Disk, como você queira ouvir, NVMe de 1 TB. E hoje eu vou mostrar aqui alguns testes de velocidade para a gente saber se realmente esse SSD entrega a taxa de leitura e gravação que está na propaganda. Abrindo a caixa dele aqui, uma coisa que eu já vi, um diferencial. Ele vem nessa caixa que eu realmente achei bonita. Tem essa espuma aqui para proteger ele. E por baixo dela nós encontramos aí o SSD. É a versão que eu comprei, é de 1 TB, Series Pro, que tem uma taxa de leitura e gravação maior. Só que esse aqui ele ainda é geração 3, o que vai atender aí a maioria dos usuários. Porém, é importante lembrar que quem tem videogames como o PlayStation 5 não funciona esse tipo de SSD se você quiser colocar ele como armazenamento interno, porque o PlayStation 5 exige que seja no mínimo geração 4 ou superior. Porém, para a maioria dos usuários, como eu, acredito que você, em um computador de mesa ou notebook, esse SSD vai fazer total diferença. Isso porque, segundo o site, ele tem uma taxa de leitura de 3.200 megabytes por segundo. Então, para você que tinha um HD, foi para o SSD SATA, já viu uma baita diferença. E quando você sai de um SSD SATA e vai para o NVMe M.2, você vê outra diferença, já que fazer a instalação de programas e aberturas vai ser um pouco mais rápido. E claro, o hardware do seu computador tem que acompanhar a velocidade do SSD. Não adianta nada você colocar esse carinha aqui num processador dual-core de 2008. Você vai perceber que o processador vai ter um gargalo e não vai conseguir trabalhar na mesma velocidade que esse carinha aqui. Então você tem que ter uma máquina moderna para ele acompanhar a velocidade desse SSD. Fazer a instalação dele no notebook foi bem simples. Eu apenas tirei ali a tampa e depois encaixei o SSD. Claro que antes de você comprar ele, é importante você verificar se tem um slot disponível na placa-mãe. O editor vai deixar aqui qual é a especificação necessária aí do slot para você instalar esse tipo de SSD. Quando você instala ele pela primeira vez, em meu computador não vai aparecer nada. Aí você tem que entrar lá no programa de criar partições e tudo mais, uma ferramenta do Windows, para você criar ali uma partição e depois conseguir utilizar esse SSD. Finalizado esse processo aí de formatação, eu abri ali o programa Crystal Disk para fazer testes de velocidade. E olha só, ele realmente chegou em 3.246 megabytes por segundo de leitura. Claro, isso a velocidade máxima dele. Se você colocar arquivos pequenos, essa velocidade vai cair. Mas a informação está correta, de acordo com o anúncio do produto, uma velocidade bem alta. E a taxa de gravação máxima foi de 2.327 megabytes por segundo. Então, realmente um SSD aí bem veloz, né? Por ser um SSD da geração 3. E claro, não menos importante, eu também copiei arquivos para esse SSD para a gente ver a velocidade ali de transferência no Windows. Eu copiei uma pasta aí que tinha um pouco mais de 100 GB para a gente ver se em algum momento a taxa de gravação vai cair. E para minha surpresa, a todo momento, do início ao fim da cópia dessa pasta, ele manteve ali a média de 1,1 GB por segundo. Só não passou dessa velocidade por causa da velocidade de leitura do SSD interno do notebook. Foi ele que limitou essa velocidade. Se, claro, ele tivesse uma velocidade maior, provavelmente eu teria feito essa cópia em uma velocidade maior ainda. Mas convenhamos, né? Fazer uma cópia de uma pasta que tem pouco mais de 100 GB em mais ou menos 1 minuto e 34 segundos está mais que excelente. E claro, também fiz o processo inverso. Eu copiei essa pasta desse SSD que eu instalei no notebook para o SSD interno do Note. E não funcionou muito bem. Olha só que a taxa de cópia ali, a velocidade da cópia desses arquivos ficou oscilando, né? 200 MB, 300, aí caía. Mas o culpado disso tudo era o SSD interno do meu notebook. Eu até abri o gerenciador de tarefas e olhei ali que o SSD interno do notebook já estava trabalhando no seu máximo, em 100%. Então não é culpa do SSD que eu instalei no Note. Então com isso podemos ver que realmente uma peça do meu notebook, esse SSD que já existia no meu Note, acabou limitando ali a velocidade. Porém eu realizei o teste de leitura e gravação novamente ali no Crystal Disk
e ele manteve a mesma velocidade de leitura e gravação. Sendo assim, nós podemos dizer que sim, esse SSD ele é bem rápido tanto para leitura quanto para gravação. Eu paguei cerca de R$343, já incluindo aqui o valor do imposto. Se você tiver interesse em comprar esse SSD, eu vou deixar um link aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo desse canal.